rolo de Moraes com o banqueiro causou um racha no STF e agora os ministros estão em pé de guerra. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar quem que tá do lado do Moraes, passando pano ali pro ministro, quem tá contra o Moraes e quer puxar um freio de arrumação do STF e como que a STF já enterrou no passado um escândalo parecido e agora pode ser que uma mão esteja lavando a outra, que é gravíssimo e eu vou te mostrar. O caso do ministro Alexandre de Moraes caiu como uma bomba no STF, porque os ministros não conseguem explicar como é que a esposa do Moraes tinha um contrato de 129 milhões de reais para representar o Banco Master sem ter qualquer prova da prestação dos serviços mínimos que correspondam aos valores pagos. Só que ainda assim tem ministros do STF que defendem o Moraes. E o Dias Toffoli, por exemplo, ele só podia estar com o Moraes, né? Isso porque o próprio Toffoli ele foi pego em escândalo quando ele viajou de jatinho com o advogado do Banco Master e logo em seguida deu uma decisão favorável para ele. A própria decisão do Toffoli, que colocou tudo em sigilo. E depois a outra decisão do Toffoli, que barrou a investigação da CPMI sobre os dados telefônicos do Daniel Vorcaro, dono do Master, tudo isso pode até ter sido feito pelo Toffoli para proteger o Moraes, retribuindo um favor como eu vou te contar, porque o Moraes já ajudou a abafar o escândalo do Toffoli também. O segundo ministro que tá com o Moraes, é claro que é ele. É o inimigo da lei da magistratura, o adversário da Constituição, o ministro Gilmar Mendes. Gilmar deu uma aí de stand-up comedy. E ele disse, depois desse rolo todo no Moraes, que Alexandre é uma fortaleza moral do STF. Gente, podem rir, eu ri quando eu vi isso, é sério e é cômico. É uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Ao mesmo tempo que me dá vontade de chorar de tristeza ao ver a degradação moral do STF. Esse é o nosso modelo então? Alexandre de Moraes? E pior, Gilmar disse ainda que tinha absoluta confiança em Moraes, e aí, é claro, ele também protegeu o Toffoli. Dá uma olhadinha aqui, ó. Gilmar diz ter absoluta confiança em Moraes no caso do Banco Master. Decano do STF, cara, que decano que a gente foi arranjar, hein? Decano do STF também afirma não ver problemas na viagem que Toffoli foi acompanhado por advogado do investigado do caso. Fecha o STF logo e joga a chave fora. Gente, é absurdo, um absurdo depois do outro. Que degradação moral. O problema é que o Gilmar ele deve estar aplicando aí a sua própria régua moral. Eu vou demonstrar que o Gilmar também está devolvendo um favor para o Moraes, segura aí. Só que também tem aí os ministros do STF que estão envergonhados, a outra ala. Os ministros do STF, que ainda tem um pingo de vergonha, eles estão tentando se afastar desse mar de lama da trupe governista formada por Moraes, Mendes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Zanin, Toffoli. O Fachin, ele tá tentando aprovar um código de ética, que, vamos ser sinceros aqui, tá muito longe de resolver o problema. A começar pelo fato de que não prevê punição. Essa parte dos ministros está tentando puxar em um freio de arrumação e o código de ética foi a forma, a válvula de escape que eles acharam de se posicionarem sem ficar atacando descaradamente seus colegas e fazendo julgamentos públicos sobre a conduta deles. Tem ministros tentando aí mudar, puxar um freio de arrumação, querendo mudar a atuação do Supremo, a cara do Supremo, limpar a imagem do Supremo. E aí vem esses escândalos que atrapalham esse objetivo e que geram essa divisão, esse racha interno na corte. Essa história, gente, era bem mais ampla e cabeluda do que isso, mas esse aí é um resumo dela. Moraes usou o inquérito do fim do mundo para dar uma decisão ilegal, sem pé nem cabeça, que paralisava as investigações sobre as esposas de Toffoli e Gilmar e afastou os auditores fiscais. Será que a investigação da Receita ia encontrar o mesmo que se descobriu agora com a esposa de Moraes? Contratos milionários, suspeitos, objetos, serviços obscuros? O que nós sabemos é que Moraes enterrou o escândalo dos coleguinhas, que agora enterram o escândalo dele. Mas e você? Você acha que os ministros do STF vão fazer maioria contra o Moraes e o Gilmar? Ou que vai prevalecer aí uma mão lava a outra entre os ministros que estão com as mãos sujas, hein? O STF está rachado. Abençoado do Brasil. A mais nova perseguição de Alexandre de Moraes contra mim, só que dessa vez ele não está sozinho. Fica comigo, assista esse vídeo até o final para você entender esse absurdo. Vamos aos fatos. Sexta-feira passada, 18 de dezembro, o procurador-geral Paulo Gonet me denuncia pelos crimes de calúnia, difamação e injúria contra o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, por minhas falas naquela manifestação do dia 6 de abril desse ano na Avenida Paulista, quando eu disse que os generais de 4 estrelas, o alto comando do Exército, uma cambada de frouxos, covardes e omissos, porque ficaram quietos diante da prisão injusta e vergonhosa do general Braga Neto em dezembro do ano passado. Na manifestação, eu não cito o nome do general Tomás Paiva. Como é que ele me denuncia como se eu citasse o nome dele? Aqui está a primeira aberração. Mas espera aí, por que o procurador Paulo Gonet me mandou para Alexandre de Moraes? Eu não tenho prerrogativa de função, eu não tenho foro no Supremo Tribunal Federal, ele tinha que mandar para a primeira instância. Sabe qual é o argumento dele? É que Alexandre de Moraes preside o inquérito das fake news e das milícias digitais. O que tem a ver a manifestação da minha opinião em uma manifestação pública com fake news? Absolutamente nada. Essa é uma maneira covarde
de produzir puríssima perseguição política. Liberdade de expressão. O que eu falei na Avenida Paulista, em qualquer nação democrática do mundo, na Europa, Estados Unidos, Canadá, em qualquer lugar, é liberdade de expressão que Alexandre de Moraes transformou em crime de opinião ao presidir um inquérito imoral e ilegal das fake news e que o Paulo Gonet me manda para lá. Repito, o que tem a ver minha opinião, minha liberdade de opinião, garantida pelo artigo 5º, inciso 4 da Constituição, com questões de fake news? Isso é um absurdo. Agora, pare para pensar um pouquinho mais, para vocês verem o nível da brincadeira. No dia 18, sexta-feira passada, Paulo Gonet me denuncia. No dia 20, domingo, olha a velocidade. Alexandre de Moraes me intima, dando prazo de 15 dias para eu responder a essa denúncia. Só tem um detalhe. De 20 de dezembro, domingo, a 20 de janeiro, é o recesso do Judiciário. E segundo o regimento interno do STF, artigo 8, 13 e 21, preste atenção o que diz lá. O recesso é restrito a medidas de urgência. Quem responde ao plantão no recesso é o presidente ou o vice-presidente, no caso Alexandre de Moraes. O STF não delibera matérias ordinárias no recesso. Isso também tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Como o cara, no recesso, manda me intimar numa velocidade estúpida que não acontece nunca. Isso é uma vergonha. Gente, preste atenção. Eu tenho direito, como a qualquer brasileiro, ao duplo grau de jurisdição. Artigo 5º, inciso 50. Todo brasileiro tem o direito de recorrer às diversas instâncias, como Lula e a quadrilha do PT que saqueou o país tiveram e foram condenados por unanimidade. O que é que eu tenho que ser julgado no STF? Repito, eu não tenho prerrogativa de função, nem foro lá. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma vergonha, é uma prova da perseguição política. Paulo Gonet, você virou capacho e subserviente. Alexandre de Moraes, você envergonha essa instituição honrada, séria, que merece o aplauso, que é o Ministério Público Federal. Isso é um absurdo, minha gente. Eu pergunto ao decano do STF, Gilmar Mendes, aonde isso vai parar? Fachin, presidente do STF, onde isso vai parar? Aonde eu vou recorrer? O STF se tornou... Nunca antes na história deste país o custo de vida foi tão alto como é hoje. Nunca antes na história deste país O governo federal tinha conseguido fazer um rombo fiscal tão grande como esse. Nunca antes na história deste país As estatais brasileiras tinham dado um prejuízo tão grande quanto esse. Nunca antes na história deste país Nós tivemos tantas famílias endividadas e com nome sujo como temos agora. Nunca antes na história deste país Tivemos tantas empresas assim inadimplentes. Nunca antes na história deste país O presidente da República gastou tanto dinheiro com viagens internacionais sem trazer benefício nenhum para o nosso país. Ele e a Janja, é claro. Nunca antes na história deste país O Estado brasileiro arrancou tanto dinheiro do bolso do brasileiro trabalhador como hoje. Nunca antes na história deste país Tivemos tantas decisões, negociações e decretos colocados em sigilo absoluto. Nunca antes